Rapaziada, faz muito tempo que eu fiz um vídeo sobre notebooks, papo de 4 meses, se não quase 4 meses, e hoje eu decidi voltar com esse tema novamente antes que os preços aumentem mais ainda por culpa das IAs. Então no vídeo de hoje você verá os 10 melhores notebooks custo-benefício para você comprar hoje em dia. Eu tentei deixar essa lista o mais completa possível, desde os notebooks mais baratos e simples até os mais caros e até com placa dedicada. Então sem mais enrolação, vambora! Como sempre, lembrando que todos os links e outras informações estarão aqui na descrição. E caso eu não falar sobre o sistema operacional dos notebooks, não se preocupe se eu deixei um link com Linux ou com Windows. Se você comprar com Linux, porque geralmente é mais barato, tem como você fazer a troca do sistema pro Windows. E vai por mim, isso aí pode te economizar até papo de R$500, irmão. Mas vamos lá, o primeiro notebook da lista que a gente tem aqui, e não vai ter notebook com Intel Celeron ou Snapdragon aqui nesse vídeo. Temos aqui nesse caso o Lenovo IdeaPad 1i, que é o que vem com Ryzen 3. Esse é um notebook que vai te atender bem, principalmente se você tá com um orçamento bem limitado na casa dos R$2.000 ou pretende gastar menos do que isso. E aqui a gente já tem um notebook bom e barato, vindo com o processador Ryzen 3 7320U, que é um processador bem melhor do que um Celeron. Uma CPU de 4 núcleos, 8 threads, com a velocidade de até 4.10 GHz. Ele vem com uma GPU integrada, sendo a Radeon 610M, que é uma placa integrada que é bem básica, uma placa gráfica bem básica, possuindo também uma tela de 15.6 polegadas em resolução HD e painel TN, o que não é a melhor tela do mundo, principalmente para quem trabalha com design, justamente pelo fato de que esse tipo de painel acaba distorcendo um pouco as cores. E ele também vem equipado com 4 GB de memória RAM LPDDR5. E vale ressaltar que um problema desses computadores abaixo dos R$2.000 é que muitas das vezes essas memórias são soldadas na placa-mãe. E também não tem como voltar um slot extra, porque não tem slot extra para expansão. Ou seja, se tem 4 GB, vai ser os 4 GB e acabou. Porém, em compensação, entre aspas, a gente já tem aqui um SSD de 256 GB, que sinceramente não vai conseguir guardar muitas coisas e também não tem um slot extra também. Mas eu acredito que você pode trocar esse SSD por um maior se você precisar. E com relação ao seu preço, ele é um notebook que tem boas configurações, custando em torno de R$1.800 até R$2.000. Mais do que isso eu não recomendo muito. E eu sinceramente recomendo ele mais para caso você queira estudar ou trabalhar com tarefas leves, por conta que ele não vai ter o melhor desempenho do mundo para jogo ou sei lá, programas muito pesados. Mas de verdade, cara, se você conseguir economizando um pouco mais, você já compra o Asus VivoBook Go 15. Ele já é um notebook bem melhor, apesar de ter algumas configurações semelhantes ao Note anterior. Mas aqui a gente já tem 8 GB de memória RAM LPDDR5 também, dessa vez com um dobro de SSD, de 512 no caso agora. E também ele vem com um Ryzen 5 7520U, que já possui 4 núcleos, 12 threads e uma velocidade de até 4.30 GHz, o que em resumo vai dar conta de mais coisas. É um processador que é um pouco mais potente que o anterior e é um notebook que eu de fato começo a te aconselhar a comprar se você tá com pouca grana ainda. Ele tem a mesma tela, com a diferença de que agora a resolução é em Full HD, o que é melhor ainda, e também que ele vem com a mesma GPU, infelizmente. Mas no geral, ele é um ótimo notebook para você que quer ter um custo-benefício, vai te atender bem se você não exige muito, e é um dos melhores notebooks abaixo dos R$2.500 que a gente tem até o momento. Só que agora, vamos lá, sem muita enrolação, vamos subir um pouco mais a faixa de preço para os R$2.500, que agora sim que a coisa começa a melhorar, o jogo começa a andar de verdade. A gente já tem o Positivo Vision R15 como opção aqui na casa dos R$2.500. E antes de você começar com preconceito, vamos ver primeiro as configurações desse carinha aqui. Nesse caso a gente já possui aqui uma tela melhor, sendo um painel IPS, que é do tipo mais recomendado para quem trabalha com design ou até mesmo para quem joga jogos. Porque esse tipo de painel ele tem uma reprodução melhor de cores, ele não distorce cor nem nada disso, ele tem uma reprodução muito boa. Só que chegando agora na cereja do bolo, né, nós já temos aqui equipado um Ryzen 7 5700U, um processador de 6 núcleos, 12 threads e uma velocidade de até 4 GHz, que tem uma GPU integrada, nesse caso aqui a RX Vega 8, que por sinal é uma GPU muito boa, a Positivo parece que melhorou bastante nesse notebook aqui. Equipado aqui também a gente já tem 8 GB novamente de memória RAM DDR4 dessa vez, com outro slot para expansão e um SSD novamente de 256, mas eu acredito que você consegue expandir, trocar esse SSD, como eu falei antes. Resumindo conversa, a gente já tem aqui um notebook com uma baita configuração pelo preço, porém se você optar em escolher um notebook que já vem com uma memória maior, a gente também tem a outra versão dele, que é um pouco mais cara, mas que já vem com 16 GB de memória RAM, 512 GB de SSD. O único problema é que ele vem com um processador, no caso uma GPU e um processador um pouco mais inferior. E com relação ao seu preço, a gente tem aqui a versão de 256, que tá no valor de R$2.500 a R$2.600, e a versão de 512, que também tá no valor de R$2.800 a R$3.000. O que sinceramente, se você for pagar mais de R$2.600 nesse notebook ou R$2.700, é melhor você pegar o IdeaPad Slim 3, que já vem com um
Ryzen 7. Ele foi um notebook que me chamou a atenção por conta de um simples detalhe, que é no caso justamente o seu processador. Ele sim tem uma tela boa de 15,3 polegadas com um painel IPS e uma resolução um pouco maior que a Full HD. Tem também 8 GB de memória RAM DDR5 e mais um slot de expansão, vindo com 512 GB de SSD, e que também já possui um slot extra para expansão. Chegando logo no principal, a gente já tem aqui um Ryzen 7 7735HS, tem uma baita de uma potência, tendo 8 núcleos, 16 threads e uma velocidade que pode chegar até 4.75 GHz. Ou seja, é um baita de um processador. Mas como nem tudo é perfeito, eu percebi que tem um pequeno detalhe com risco de afetar sua experiência se você for uma pessoa com muito toque ou muito específica com esse quesito de tela. Sendo nesse caso, a proporção da tela aqui, diferentemente dos outros, é uma 16:10 ao invés de 16:9. E isso, apesar de parecer um problema na hora de ver algo em proporção 16:9, na verdade é bem tranquilo. Os jogos geralmente se adaptam a essa resolução, e os vídeos do YouTube, a única coisa que vai acontecer é eles ficarem com uma borda preta em cima e embaixo, igual aquele filme de cinema. Mas não afeta a imagem, não corta, não faz nada de mal com a imagem. A imagem continua do mesmo jeito, a única coisa que é grande mesmo é só a tela, que a proporção é maior. Só que no fim das contas, ele tem esse tanto de configuração boa, mas o que mais me impressionou mesmo foi o seu preço, porque atualmente você encontra ele por mais ou menos R$ 2.800 a R$ 3.200. O que, cara, é um baita preço, já que ele entrega bastante pelo que ele cobra. Mas se você preza mais por praticidade e foca mais em trabalho ao invés de outras coisas também, nessa lista a gente também vai encontrar o Galaxy Book 4. Diferente da maioria, esse notebook aqui é mais feito em metal, ele não é 100% focado em jogo, até porque o processador e a placa gráfica dele não é melhor do que a no notebook anterior. Mas a questão aqui é que nós já temos um notebook com uma tela IPS de 15,6 polegadas em proporção e resolução normal, Full HD e 16:9. Além disso, a gente tem um i5 1335U que possui 10 núcleos, 12 threads e uma velocidade de até 4.60 GHz, o que sim, vai rodar jogo e até mesmo rodar alguns outros aplicativos exigentes. E de placa gráfica a gente já tem aqui o Intel Iris Xe G7, que já é uma boa placa gráfica, mas que novamente, ela não ganha da Radeon 680M. Ele já vem com a mesma quantidade de memórias, e como a Samsung é esperta, ela usa o sistema Windows, obviamente um pouco modificado para ser compatível com os apps dela e outras coisas da marca, obviamente. Mas agora em relação ao seu preço aqui, a gente chega na casa dos R$3.000, e atualmente esse notebook tá custando mais ou menos R$3.500. Ele é o melhor que eu encontrei nessa faixa de preço, até porque essa lista tá mais focando também em preço. E agora entrando na casa dos R$4.000 e dando início aos notebooks mais potentes que temos aqui, que provavelmente vão durar bastante na sua mão, nós vamos iniciar com o famoso Lenovo Lock. Nesse caso aqui, nós já temos um notebook que tem a mesma configuração de tela, com uma diferença absurda na taxa de atualização, que agora é de 144 Hz, até porque a tela dos anteriores era só até 60. E na parte da memória, a gente aqui novamente possui 8 GB de memória RAM DDR5 e meio TB novamente de SSD, com um slot extra para expansão. Só que agora chegando na melhor parte de processador, a gente já tem aqui um i5 12450HX que possui 8 núcleos, 12 threads, um clock máximo de 4.40 GHz e juntamente com uma RTX 3050 de 6 GB. Sim, uma placa dedicada dessa vez, que sim, já vai rodar bastante coisa, vai rodar boas coisas aí com gráfico no médio e até mesmo no Ultra, dependendo muito do jogo, obviamente. E com relação ao preço desse carinha, hoje atualmente ele tá saindo por volta dos R$4.000 a 4.600 por aí. Só que também nessa mesma faixa de preço de 4.600 a gente encontra aqui o Asus TUF Gaming A15. Ele tem praticamente as mesmas especificações, com uma diferença no processador. Ele tem uma tela IPS Level de 15.6 polegadas, 144 Hz, 8 GB de DDR5, 512 de SSD e novamente um RTX 3050, só que dessa vez apenas com 4 GB. Porém, em compensação, o processador desse carinha aqui é um Ryzen 7 7435HS, que já é um baita de um processador, possuindo 8 núcleos, 16 threads e uma velocidade de até 4.50 GHz, o que sim é um processador bem potente mesmo. Ele até tem uma versão com uma RTX de 6 GB, mas ela já ultrapassa os R$5.000 fácil. Então eu decidi por ele nessa lista porque mesmo tendo uma GPU com um pouco menos de memória, na teoria não vai ter uma diferença tão absurda de performance. E no geral, mano, ele já é um baita notebook também e tem algumas partes em metal e certificado militar, como a Asus sempre coloca nos seus notebooks. E sobre seu preço, ele tá saindo por volta de R$4.400 a R$4.600, mais ou menos por aí. Só que continuando nossa lista, agora chegamos ao penúltimo notebook dela, que é nesse caso o queridíssimo Acer Nitro V15. Não se tem muito o que dizer desse notebook, porque ele não se diferencia muito dos outros no quesito tela e armazenamento. Porém, nós temos alguns detalhes aqui que diferenciam, no caso destacam ele. E o primeiro ponto é que ele já vem com 16 GB de memória RAM DDR5 e o melhor de tudo é que cada uma dessas memórias possuem slot extras, tanto a memória do armazenamento quanto a memória RAM, ou seja, cada uma tem seu slot ali para você expandir mais ainda. Ele suporta até 32 GB de memória RAM. E outro detalhe é que ele
tem um teclado retroiluminado. Além disso, esse maluco vem com um i5 13420H, que honestamente não vai ser tão potente quanto o processador anterior, mas embora ele possua 8 núcleos, 2 threads e 4.60 GHz de velocidade, em compensação a gente já vem com a RTX 4050 de 6 GB. E esse foi o motivo de eu pôr esse notebook na lista, por conta da sua GPU, que é mais potente, além de seu preço, que atualmente está custando por volta dos R$5.800. Agora, partindo para o penúltimo notebook, a gente já tem novamente o Lenovo Lock, só que calma, que aqui tem um diferencial bem interessante também. Ele já é um computador um pouco mais caro, obviamente, em comparação com o seu irmão que vimos agora há pouco. Esse daqui tem a mesma tela, a mesma quantidade de SSD e slots também de armazenamento, porém o que nós vimos aqui de melhoria é que aqui a memória também aumenta para 16 GB de memória RAM, e principalmente o seu processador, que dessa vez é um i7 12650HX, que já possui 14 núcleos, 20 threads e uma velocidade de até 4.70 GHz, meu. Ou seja, é bem potente, e novamente a placa gráfica aqui é uma RTX 4050 de 6 GB também, o que assim é melhor do que a RTX 3050 do Lock anterior. Fora isso, ele também tem um teclado retroiluminado, e na questão de valores desse notebook, tem que se atentar bem onde você vai comprar, porque tem site como a Amazon que tá cobrando 5.700, mas tem site como o Mercado Livre que tá cobrando de 7.000 pra cima nesse notebook. E se você for investir mais do que 5.000 ou 6.000 em um notebook potente e bom para jogo, trabalhos, tarefas pesadas, você tem a opção de comprar um notebook da Asus novamente, só que dessa vez é o Asus TUF F16. E mano, sinceramente esse notebook tem configurações boas, muito boas mesmo, mas ele só tá aqui por conta disso, porque se for ver o preço, eu não sou muito a favor de investir mais que 6.000 em um notebook, só que se você precisa muito, ou sei lá, você pode comprar sim, até porque ele tem uma tela boa de 16 polegadas com painel IPS Level, 165 Hz sem taxa de atualização, teclado retroiluminado. Mas agora chegando na parte boa disso, a gente já tem aqui um i7 14650HX de 16 núcleos, 24 threads e chegando a uma velocidade de 5.20 GHz. E outro ponto positivo é que ele tem uma RTX 5050 de 8 GB. E é tudo muito bom, porém vamos lá. Primeiro ponto negativo, ele só vem com 8 GB de memória RAM, essa versão que eu tô citando, o que pelo preço a memória poderia vir com 16 GB. Segundo ponto, ele tem uma proporção de tela 16:10, que eu já expliquei que isso pode afetar algumas pessoas que tem toque. E terceira coisa, ele custa entre 8 e 10 mil reais. Irmão, se você viaja muito e tem excelentes condições financeiras e tá necessitando de um computador parrudo mesmo, robusto, perfeito, investe nesse aqui, mano. Vai rodar jogo, tarefa pesada, multitarefa, um monte de coisa ele vai rodar. Obviamente eu aconselho você a pôr mais 8 GB de memória RAM nesse carinha, pra ele ficar mais completo. Só que cara, se você não precisa muito disso e um Lenovo Lock ou até mesmo um Acer Nitro V15 já tá bom, mano, pega outro notebook dessa lista, ou se você nem sequer sai de casa direito, ou nem precisa levar o PC pra qualquer canto que você vai, pega esses 8, 9 ou 10 mil reais que você ia gastar com esse notebook e monta um PC gamer que já vai te valer mais a pena. Sistema de resfriamento vai ser melhor, mais possibilidade de upgrade, etc. É o que eu recomendo, mano. O notebook é só se você não precisa de um desktop ou se você sai muito de casa e precisa levar o PC pra onde for. Mas caso contrário, mano, não é melhor um PC de gabinete, principalmente se você é gamer e quer um computador bom que você possa evoluir futuramente. Só lembrando que essa aqui é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, tudo bem, eu não vou achar ruim, ninguém precisa achar ruim, ninguém precisa nem seguir minha opinião, mas esse aqui é só o meu ponto de vista. E bom, meus senhores, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like e compartilhem pra me ajudar. Se inscrevam também pra poder receber vídeos novos e cada vez melhores como esse. Eu vou ficando por aqui, lembrando novamente que aqui na descrição estará todos os links. Acessando e comprando coisas por eles, você consegue ajudar o canal. É isso, eu vou ficando por aqui, valeu e falou!